Número 41. O aplicativo apagou o conteúdo, mas conseguimos resumir o que lembramos. Para quem sabe ler, um pingo é a letra. Tudo que Jesus falava ele deixava indicado, para ir montando o quebra-cabeça na palavra. Ninguém diga que o reino de Deus está aqui ou acolá, porque ele está na consciência. O reino não tem aparência exterior, riquezas da injustiça. A obra de Deus é crer. Só uma coisa é necessária: quem recebe salário já recebeu sua recompensa. O fiel no pouco, no além, será colocado no muito. O rico teve tudo, porém depois da morte, somente terá tormento. Dê de graça, não tem onde reclinar a cabeça. Mas os reis estão nos palácios, não acabarão de percorrerem as ruas antes da volta do Senhor. Onde estiverem 2 ou 3 em meu nome, aí a igreja. Deixa as instituições enterrarem os mortos. Enquanto alertamos da segunda morte, não tem um lugar certo para adorar, mas é onde não tem matéria nem engano, que é o contrário de espírito e verdade. Sem mim, a palavra correta, nada se pode fazer, é inútil para o fogo eterno. Quase todo mundo que expulsa demônio no meu nome, vai falar mal de mim sem que se perceba, porque o faz para impressionar e arrecadar dinheiro. Não se alegre pelo poder sobre os demônios, mas pelo pregar correto, pois muitos que fazem milagres são perdidos também. Se o teu Cristo for Satanás, conforte a esse valente. O quebra-cabeça montado é um evangelismo de rua, de 2 ou 3, onde não tem arrecadação, nem ajuntamento na terra. Isso é a única coisa que salva, mas as religiões do governo estão aí, para roubarem, matarem e destruírem a alma eternamente. Quem prega o evangelho puro, desperta ira, não agrada aos dominadores do mundo, pois o verdadeiro evangelho não movimenta dinheiro para os agradar. A Igreja de Cristo é um debate religioso, onde todo mundo pode falar. É uma reunião de 2 ou 3 no evangelismo de rua, porque o evangelho ainda não está pregado em todo o mundo, porque as igrejas mercenárias atrapalham, tapam os ouvidos dos ouvintes com as pregações erradas. Se não tivessem igrejas erradas, não teria mais hoje em dia tanto motivo para se anunciar a Cristo corretamente, porque todo mundo já saberia qual é o caminho certo, não estaria em dúvida por causa da operação do erro, principalmente dos poderes sobrenaturais de demônios que enganam mais ainda. As igrejas erradas, de cimento e ferro, são uma consequência natural, não tem como evitar, faz parte da guerra espiritual que surgiu com a desobediência. Hoje em dia, quem sai pelas ruas para pregar correto, uma pessoa que lhe aborda para denunciar os falsos profetas, já vale mais do que uma vida toda de ministério pastoral de um pastor institucional, porque ele passou a vida toda pregando errado, destruindo a obra de Cristo, apalpada no entendimento racional desses escritos. O grande erro religioso, que está arrastando muitos para o inferno, sem saberem, é que não meditam direito nas escrituras, leem superficialmente, e acreditando muito nos que impressionam o mundo, arrastando multidão. Os crentes institucionais do governo, principalmente os seus líderes, são escarnecedores, porque colocam apelido de desigrejados nos que seguem Jesus fora das instituições governamentais. Isso porque eles são cegos, não têm visão da igreja de palavra de Cristo, nem da reunião em concordância com a interpretação correta, a qual é que o dinheiro é abominação na obra, nem a visão que todas as reuniões de corpos físicos em nome da religião são a prostituta sobre a besta, as divisões do reino material de Mamon. Isso já demonstra que eles são seguidores dos fariseus, que Cristo tanto criticou. Por isso eles não conseguem largar a velha aliança de materialismo, que faz rituais representativos, da única coisa necessária, que é entender e anunciar de graça, em todo tempo e lugar, como quando Deus destruiu o templo da velha instituição, e os convertidos saíram pregando pelas ruas por todo o mundo. Dizem que a lei é eterna, para justificar a guarda do sábado da maneira errada, ficando sem trabalhar num dia da semana, se tornando escravo espiritual com Israel, fazendo rituais, que não representam outra coisa a não ser entender e anunciar de graça pelas ruas. O sábado é a eternidade, e não guardar o sábado é construir o seu próprio reino por meio da eternidade, é o que as instituições religiosas fazem, ajuntando na terra vários templos com as arrecadações em nome da palavra,
Isso é trabalhar no sábado, é não guardar o temor de Deus, se rebelando para construir o seu próprio reino material. O falso pastor, o mercenário, constrói o seu reino com o salário da pregação errada, sustentando o seu reino com ele, com um descanso ou folga no mundo, quando devemos trabalhar na pregação correta em todo o tempo e lugar. O enganador, que está com segundas intenções, força uma interpretação errada, fazendo uma lavagem cerebral, para que a pessoa não entenda a palavra de Deus, e assim os seus interesses materiais sejam preservados, que são arrecadar em nome de Deus, para construir o seu reino material de Satã. Não trabalhar no sábado é não fazer construções materiais no Evangelho, mas eles dizem que é ficar um dia de folga, para poder defender o seu negócio de investimentos materiais com o povo de Deus. Essa interpretação deles já prova que eles negaram a Cristo e querem ficar na escravidão da velha aliança de rituais. A lei é de Deus, então, não é a lei dos homens, para se interpretar ao pé da letra, mas é uma lei em figuras, linguagens de sonhos, com recursos de figuras de linguagem, para deixar de fora os gananciosos, que só querem ficar ricos pela palavra, usando como algo descartável. Por isso também Cristo disse, que ele, a palavra, o templo eterno, é pedra de tropeço, rocha de escândalo, para os mundanos, que dizem ser cristãos. Se interpretar a palavra ao pé da letra, como uma lei humana, não vai passar no teste, porque não vai perceber as muitas contradições, mas se interpretar como figuras ou parábolas, vai ver que tudo se encaixa perfeitamente, algo possível só ao ser todo irracional. Como exemplo, temos uma contradição clara. Cristo disse que quem recebe salário é ladrão e salteador, mas nas cartas de Paulo ele diz que recebeu o salário das igrejas. A solução para essa contradição é que Paulo não recebeu salário, mas uma ajuda, porque passou necessidade, e a vida vale mais do que a ordem para não pegar dinheiro no Evangelho, em certas ocasiões excepcionais. Temos um exemplo parecido, quando Davi e seus companheiros comeram os pães da proposição, que não se podiam comer, e quando Cristo disse também que no dia de sábado alguém tira uma ovelha presa numa cova para salvar ela. Então, não se pode fazer de uma certa exceção uma lei de salário eterno. Quem pega salário material rejeita Cristo, e quer voltar para a lei antiga, que os sacerdotes comiam dos sacrifícios. Quer voltar, porque não volta, porque o dízimo da velha aliança não podia ser dinheiro. Na verdade, isso significa que eles não estão nem na velha aliança, nem na nova, estão na condenação eterna. Hoje em dia, há mais chance de um ateu se converter do que um crente institucional que não aceita a palavra correta de Cristo. E isso não sou eu que estou dizendo, mas há muito tempo Jesus falou que as prostitutas e os cobradores estariam mais na frente do reino de Deus do que aqueles religiosos que não aceitaram a pregação de sua perambulação pelas ruas de Israel. Se converter não é aceitar fazer parte de um grupo de organização humana, que se diz ser Igreja de Cristo por não conhecer a palavra, mas é conhecer o Cristo nos detalhes das Escrituras, figuras, e ter a prova da vida eterna por essa linguagem figurada, e a anunciar de graça pelas ruas, livre de toda entrave de religião humana. Uma vez eu fiz um curso de teologia, e quando o professor viu que eu interpretava as parábolas por conta própria, e não somente as que já estavam interpretadas nas Escrituras para seguir o exemplo, ele ficou assustado, e falou que esse método de estudo bíblico é a causa de todas as heresias. Mas com o tempo, percebi que as heresias deles eram a sã doutrina, que não misturam evangelho com negócios de investimentos para lucros materiais. Pode perguntar aos que ficaram ricos, investindo todo o seu esforço na construção de igrejas. Eles vão dizer que não há melhor investimento na terra do que construir igrejas, tomando o nome de Deus em vão. E para que o negócio dê certo, tem que pregar sem nenhum escrúpulo, sem nenhum medo de ir para o inferno depois da morte. Ou seja, para que a igreja dê certo, o pastor tem que ser um ateu nato, que não tem medo do inferno eterno, por arrecadar muito dinheiro do dízimo em nome de Deus. Uma coisa é buscar a saída da morte, achar e querer salvar a todos, mas outra coisa é apenas querer um grupo para curtir a vida, sendo impressionado e querendo impressionar os outros.
As falsas religiões surgiram logo nos primeiros séculos, depois da ascensão de Cristo, quando o Estado se uniu à Igreja, e o que era perseguido passou a perseguir a quem prega correto, como esses escritos. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. As igrejas do Apocalipse são luzes proféticas dos sinais dos tempos, até a volta de Cristo, luzes do candelabro, as quais o próprio Cristo acendeu, sendo sumo sacerdote eterno, para alertar aos seus servos tudo o que ia acontecer até a sua volta, antes do milênio. Para ser mais preciso, a partir de hoje, dia 1º de janeiro de 2024, sendo em Israel, segunda-feira, 20 Tevet, 5784, faltam 216 anos. Analise direito, porque está escrito que não saberemos o dia nem a hora, mas saberemos que está muito próximo, com o pé na porta, quando a figueira brotar folhas novas. Por esse e por outros detalhes muitos ficam de fora, porque vão na onda do engano religioso. Ponto. Toda a narração do livro de Atos foi registrada no momento em que os convertidos se reuniam clandestinamente em lugares emprestados, por causa da perseguição política e religiosa, principalmente de Israel, ou seja, não tinha arrecadação para a construção de templos, aprovados pelo sistema governamental. Esse sistema religioso atual, em que se arrecada recursos para investimentos de construções, surgiu num concílio religioso, quando o Estado se une à Igreja. A Bíblia profetiza esse momento quando João vê a prostituta sobre a besta. Quando Jesus disse para a mulher samaritana que não tem um lugar físico específico, mas que são os que adoram em espírito e em verdade, ou seja, sem negócios materiais, e enganos de ensinos errados da palavra, Cristo já rejeita esse sistema de barro e ferro do mamon, e institui o evangelismo de rua de 2 ou 3, sem arrecadação e construções civis. Toda a narração bíblica dos atos dos primeiros convertidos estava dentro do templocentrismo do Templo de Herodes em Jerusalém. Por isso o erro na interpretação de que a construção de templos hoje tem base bíblica, mas a lei diz que todo lugar construído fora daquele é abominação, principalmente na graça de Cristo, em que até aquele lugar escolhido por Deus se tornou a pior abominação, a Babilônia religiosa. Esses escritos acima são argumentos incontestáveis que a religião de hoje, que se diz ser de Cristo, não tem nada a ver com os relatos bíblicos. Quem interpreta que as religiões de hoje são iguais aos relatos bíblicos, não está interpretando corretamente os textos, e perdendo no teste eterno. E quem perde, não tem mais jeito, é choro e ranger de dentes. A subida de Moisés ao Monte Sinai, para receber a lei de Deus, em que o povo desenfreado faz um bezerro de ouro, é figura da ascensão de Cristo, em que a igreja obstinada, logo se une ao Estado, para fazer igrejas com CNPJ. A ordem é pregar pelas ruas a palavra correta, e não ficar em 4 paredes comendo, bebendo e folgando. Vemos o contraste de 2 ou 3, no cume do monte, na entrega da lei, e da grande reunião, ao pé do monte, para a diversão desenfreada, o que hoje seria um evangelismo de rua, com a pregação correta, em contraste com as grandes reuniões de instituições religiosas, para pregar materialismo. Aquele movimento religioso em Jerusalém, logo depois da subida de Cristo, em que tudo era entregue aos pés dos apóstolos para que eles repartissem igualmente a todos, não foi do agrado de Deus, porque era materialismo, mas foi permitido para servir de lei eterna de figuras. A única coisa que agrada a Deus é pregar correto, com sabedoria, sem envolvimento com dinheiro, como se faz com esses escritos. O único materialismo que agrada a Deus são os pastores, políticos e empresários dividirem tudo com os pobres, e saírem pregando pelas ruas, de graça, o evangelho correto, como esses escritos. Porque essa palavra pode parecer utopia, porque eles não conhecem a palavra, não tiveram provas, apenas querem um emprego religioso, para fortalecer o seu reino visível, recebendo fama e poder dos enganados. Pois eu vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Mateus 5:20. Os escribas e fariseus representam os religiosos que aceitam dinheiro no evangelho, e construções de instituições religiosas,
Porque não há investimento melhor, apoiado pelo governo e pelo povo. Porque os religiosos fogem apavorados dessa verdade. Porque eles não têm fé para andar sobre o mar. A fé seria a interpretação correta que prova a verdade, e o mar seria a palavra em figuras. Essas igrejas de hoje, apoiadas no governo, são bezerro de ouro, com arrecadações e comércio. Não há investimento melhor na terra do que construir igrejas em nome de Jesus. A questão é qual igreja se está construindo: a igreja eterna da palavra de Cristo anunciada pelas ruas, ou a igreja corruptível das arrecadações materiais nos templos. O vídeo termina aqui, mas a sua meditação deve ser constante. Se gostou, deixe o gostei. Se não é inscrito, se inscreva. Fica com a vida eterna. Amém.